Era uma noite comum na Serra do Cipó, com o céu pontilhado de estrelas e o silêncio cortado apenas pelo som do vento entre as árvores. Ana Clara dirigia sozinha, voltando para casa após uma visita à mãe, em Conceição do Mato Dentro. A estrada serpenteava pelo coração da serra, cercada por uma escuridão quase palpável. Eram pouco mais de 22 horas, e apesar do cansaço, ela se sentia tranquila. O rádio do carro tocava uma melodia suave, e o farol iluminava apenas alguns metros à frente, revelando curvas fechadas e a vegetação alta, que parecia se aproximar a cada quilômetro. Foi então que algo chamou sua atenção. À beira da estrada, próximo a uma curva acentuada, havia uma figura imóvel. Ana Clara franziu o senho, apertando os olhos para enxergar melhor. Era alguém parado ali, um homem, talvez, vestido com roupa simples e segurando algo que ela não conseguiu identificar de imediato. Ele parecia estar olhando diretamente para ela, mas sua expressão era indecifrável. Sem entender por quê, um calafrio percorreu sua espinha. Instintivamente, ela diminuiu a velocidade, mas não parou. Quando passou pelo homem, teve a impressão de que ele disse algo, mas o som ficou abafado pelo ronco do motor. Olhando pelo retrovisor, viu que ele ainda estava lá, parado, agora com a cabeça ligeiramente inclinada para o lado, como se estivesse ouvindo algo. Ela tentou afastar o pensamento e se concentrou na estrada à frente. Só alguém perdido, pensou, tentando racionalizar, mas algo não estava certo. A sensação de estar sendo observada cresceu a cada quilômetro, e Ana Clara não conseguia ignorar a estranha inquietação que parecia envolvê-la. Foi então que, ao olhar para o painel, percebeu que o rádio havia parado de tocar, substituído por um chiado baixo, quase imperceptível, mas insistente. Naquele momento, ela teve certeza. Algo estava errado. Mas o quê? A Serra do Cipó sempre foi um lugar conhecido por sua beleza natural, com cachoeiras cristalinas, trilhas desafiadoras e paisagens que pareciam saídas de um cartão postal. No entanto, para os moradores mais antigos, havia algo mais. Contavam histórias que não estavam nos guias turísticos, histórias que passavam de geração em geração, sempre sussurradas, como se temessem que alguém ou algo pudesse ouvir. A maioria delas girava em torno da estrada sinuosa que cortava o coração da serra, especialmente à noite. Ana Clara conhecia essas histórias desde criança. Quando era pequena, ouvia sua avó falar sobre o chamado, um som que, segundo ela, vinha do vento, mas que ninguém sabia explicar de onde surgia. Alguns diziam que era apenas o eco das árvores, enquanto outros juravam que era algo mais sombrio, uma espécie de aviso. Embora tivesse crescido ouvindo essas lendas, Ana nunca havia dado muita importância. Afinal, eram apenas histórias, certo? Naquela noite, enquanto dirigia pela estrada solitária, cercada pela escuridão e pelo silêncio quase absoluto, ela começou a lembrar dos contos da avó. Cada curva parecia mais fechada e as sombras das árvores ao redor formavam padrões que pareciam se mover conforme o carro avançava. O chiado no rádio permanecia constante, uma trilha sonora estranha que fazia com que ela sentisse cada vez mais que estava sendo observada. Por volta das 23 horas, Ana notou algo peculiar. Na estrada, havia marcas no asfalto, como se algo pesado tivesse sido arrastado recentemente. As marcas eram irregulares, serpenteando de um lado para o outro, e desapareciam logo depois de uma curva. O coração dela começou a bater mais rápido. Tentando não pensar muito, ela continuou dirigindo, mantendo o olhar fixo no caminho à frente. Foi então que algo estranho aconteceu. As luzes do carro pareceram piscar por um breve instante, como se algo estivesse interferindo com a eletricidade. Ana respirou fundo, tentando se acalmar, mas a sensação de que algo estava errado era inegável. Ela se lembrou das histórias que mencionavam luzes piscando, sinais de que o chamado estava próximo. Isso é só minha cabeça pregando peças, ela pensou.
tentando convencer a si mesma de que estava exagerando. Quando chegou a um ponto mais elevado da estrada, parou o carro. Precisava se recompor. Saiu do veículo e sentiu o ar fresco da serra, que carregava consigo um aroma leve de terra molhada e folhas secas. O silêncio era quase ensurdecedor. Olhando para o horizonte, viu as montanhas envoltas em névoa, um espetáculo ao mesmo tempo hipnotizante e perturbador. Mas foi então que ela percebeu. Havia algo diferente. Um som distante, baixo, quase imperceptível, começou a se formar. Parecia um sussurro. Ana Clara se virou rapidamente para a estrada, mas não viu nada. Apenas o vazio absoluto. Porém, o som continuava, ganhando força lentamente, como se estivesse se aproximando. Ela voltou para o carro, ligou o motor e decidiu que era hora de ir embora. Naquele momento, ela sabia que não era mais apenas uma história. O chamado estava ali, e ele parecia estar esperando por ela. Ana Clara continuou dirigindo pela estrada sinuosa da Serra do Cipó, tentando afastar da mente o som inquietante que parecia ainda ecoar em seus ouvidos. O rádio permanecia em silêncio, apenas emitindo um leve chiado que aumentava sua sensação de desconforto. Eram aproximadamente 23 horas e 30 minutos, e o ar parecia mais denso, quase sufocante, como se o próprio ambiente ao redor estivesse conspirando para tornar aquela viagem ainda mais tensa. De repente, ela percebeu algo à frente. Uma luz fraca, piscando no meio da estrada, forçou-a a diminuir a velocidade. Conforme se aproximava, percebeu que era um poste de luz. Mas o que chamava atenção não era apenas o brilho intermitente. Havia algo mais. Logo abaixo do poste, uma bicicleta tombada parecia ter sido abandonada. Seu pneu dianteiro ainda girava lentamente, como se tivesse sido deixado ali há poucos minutos. Ana parou o carro a uma distância segura, hesitando em sair. A bicicleta não parecia danificada, mas algo sobre a cena a deixava inquieta. O silêncio ao redor era absoluto, quebrado apenas pelo som do motor do carro e o chiado do rádio. Será que alguém precisa de ajuda? Ela pensou, embora cada fibra do seu ser implorasse para que ela continuasse dirigindo. Contra seu instinto, Ana desligou o motor e saiu do carro, deixando os faróis acesos. Aproximou-se da bicicleta com passos lentos e cautelosos, seu coração batendo tão forte que parecia ecoar na estrada vazia. Olhou ao redor, mas não viu ninguém. Apenas a vastidão da estrada e as sombras intermináveis das árvores que pareciam se mover com o vento. Quando se abaixou para pegar a bicicleta, algo chamou sua atenção. Havia marcas no chão, similares às que ela havia visto antes, como se algo tivesse sido arrastado, mas agora estavam mais nítidas. De repente, um som ecoou pela escuridão, um estalo seco, como de um galho sendo quebrado. Ana se levantou rapidamente, olhando para a direção de onde o som havia vindo. Sua respiração ficou presa na garganta. Entre as árvores, a poucos metros de distância, ela viu uma figura. Não era a mesma que havia visto antes na estrada. Era maior, mais imponente, e parecia estar observando ela. Ela deu um passo para trás, quase tropeçando na bicicleta. "Quem tá aí? Posso ajudar?" gritou, tentando soar confiante, mas sua voz saiu trêmula. A figura não respondeu. Apenas ficou ali, imóvel, como se estivesse esperando por algo. Ana deu mais um passo para trás, e nesse momento, a figura começou a se mover, lentamente, em sua direção. Não havia pressa, mas cada movimento parecia carregado de intenção. Sem pensar duas vezes, Ana largou a bicicleta e correu de volta para o carro. Entrou, trancou as portas e ligou o motor em um movimento quase automático. Quando olhou para o retrovisor, a figura já estava mais próxima, mas ainda envolta pelas sombras. Ela acelerou, o coração disparado e as mãos tremendo ao segurar o volante. Enquanto o carro ganhava velocidade, ela lançou um último olhar pelo espelho. A figura havia desaparecido, como se nunca tivesse estado ali. Mas o alívio durou pouco. Ao olhar para o painel, viu que o rádio antes silencioso agora emitia algo diferente. Uma voz grossa, fraca e distorcida
mas claramente humana. Parecia estar dizendo seu nome. Ana Clara. Você está ouvindo? Repetia, como um eco que se intensificava a cada segundo. Ela desligou o rádio imediatamente, mas a voz não parou. Agora vinha de algum lugar dentro do carro, e foi então que ela percebeu. O chamado não estava mais do lado de fora. Ana Clara dirigia como se sua vida dependesse disso. A estrada, antes, um caminho familiar e tranquilizador, agora parecia se estender infinitamente, cada curva se tornando mais estreita e traiçoeira. O barulho no rádio parou, mas o silêncio que se seguiu era ainda mais inquietante. Ela tentava convencer a si mesma de que aquilo era apenas sua mente pregando peças, fruto do cansaço e das histórias que ouviu quando era criança. Mas aquela voz repetindo o nome dela não podia ser explicada tão facilmente. Enquanto seguia pela estrada, os faróis do carro começaram a piscar novamente. Uma luz estranha, um amarelado fraco, parecia se mover entre as árvores, acompanhando-a de perto. Ana tentava ignorá-la, mantendo os olhos fixos no asfalto. Mas de tempos em tempos, a luz aparecia pelo canto de sua visão, quase como se estivesse brincando de esconde-esconde com ela. Cada aparição fazia seu coração acelerar ainda mais. Foi então que ela percebeu algo. À frente, uma curva particularmente fechada, parecia estar completamente coberta por uma névoa densa, diferente de qualquer coisa que já havia visto. Era como um muro branco que engolia a estrada. Não havia como desviar, teria que passar por ali. Ela diminuiu a velocidade, os olhos fixos na névoa, enquanto um pensamento desesperador surgia. E se isso for parte do chamado? Quando o carro entrou na névoa, tudo mudou. O mundo fora das janelas desapareceu, engolido pela brancura. O som do motor parecia abafado, e o ar dentro do carro ficou pesado, como se algo invisível estivesse pressionando contra ela. Então, o rádio ligou novamente, sozinho, a mesma voz, baixa e arrastada, repetia seu nome. Ana Clara, ouça. Dessa vez, as palavras eram seguidas por um som, como uma música distante, quase hipnótica. Chega, ela gritou, desligando o rádio com um tapa, mas isso não ajudou. A voz agora estava mais clara, e parecia vir de dentro dela, como se estivesse sendo sussurrada diretamente em sua mente. De repente, algo atravessou a estrada. Era rápido, um borrão negro que desapareceu tão rápido quanto apareceu. Ana freou bruscamente, o carro deslizando na pista úmida antes de parar completamente. O coração dela estava na garganta. As mãos tremiam. O que quer que fosse, não estava mais ali. Ou talvez estivesse. Ela não queria saber. Mas antes que pudesse seguir em frente, ouviu algo do lado de fora. Passos lentos e arrastados, vindos de trás do carro. O pânico tomou conta. Ana sabia que não deveria sair, mas o instinto de sobrevivência falava mais alto. Ligou o motor novamente e pisou no acelerador, ignorando o som dos passos que pareciam aumentar, como se algo estivesse tentando alcançar o veículo. Enquanto o carro ganhava velocidade, a névoa começou a dissipar. Mas o alívio foi breve. Quando olhou pelo retrovisor, viu algo que congelou seu sangue. A figura não a que estava na estrada antes, nem a entre as árvores. Essa era diferente. Estava no banco traseiro. Seu rosto era obscuro, mas os olhos, brilhando com um tom esverdeado, eram inconfundíveis. Saia. Saia daqui. Ela gritou, sem saber exatamente para quem ou o que. Então, de repente a figura desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. Mas o que veio depois foi ainda pior. A voz voltou, mais alta e clara do que antes. Você ouviu, Ana Clara. Agora não pode fugir. Nesse momento, as luzes do carro apagaram completamente. A estrada mergulhou em uma escuridão total. Por um momento, tudo ficou em silêncio. Então a luz verde apareceu novamente, mas dessa vez à frente do carro, iluminando algo na estrada. Era a bicicleta que ela havia visto antes, agora perfeitamente posicionada no meio do caminho. E ao lado dela parado, a figura,
imóvel, com a cabeça inclinada para o lado, como se estivesse ouvindo algo. Ana sabia que não havia como escapar, mas uma parte dela ainda resistia. Se isso é um jogo, eu não vou jogar, pensou. Com as mãos firmes no volante, ela fechou os olhos e acelerou, decidida a passar por aquilo, seja lá o que fosse. O som do impacto ecoou na noite, mas quando abriu os olhos novamente, não havia nada ali. Nem a bicicleta, nem a figura, apenas a estrada vazia e a escuridão à frente. O carro avançava em alta velocidade pela estrada sinuosa da Serra do Cipó. O silêncio absoluto agora era quebrado apenas pela respiração descompassada de Ana Clara e o som dos pneus no asfalto. Embora a figura tivesse desaparecido, o sentimento de perseguição permanecia. Cada sombra parecia mais ameaçadora, cada curva mais traiçoeira. Ela não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas uma coisa era clara. O chamado que sua avó tanto mencionava era real, e agora estava atrás dela. Quando finalmente começou a acreditar que havia escapado, algo impossível aconteceu. O motor do carro desligou sozinho, e o veículo parou abruptamente no meio da estrada. Tentando controlar o pânico, Ana tentou girar a chave na ignição, mas nada aconteceu. O painel estava apagado, como se o carro estivesse completamente morto. Foi então que ela ouviu novamente. A voz, não no rádio, não em sua mente, mas vinda de algum lugar lá fora. Era baixa e gutural, mas ao mesmo tempo clara o suficiente para enviar um arrepio pela espinha. Você ouviu, Ana Clara, agora é a sua vez. Sem saber o que fazer, Ana saiu do carro, seus passos vacilantes ecoando na estrada vazia. A luz do celular era sua única fonte de iluminação, tremendo junto com suas mãos. Enquanto caminhava ao redor do veículo, ela percebeu algo estranho no chão. As marcas de arrasto que havia notado antes agora estavam mais visíveis, como se algo gigantesco tivesse sido arrastado pela estrada. Mas o mais perturbador era que as marcas começavam exatamente onde o carro havia parado. Ela seguiu as marcas com o olhar e seus olhos se arregalaram ao ver algo à frente. Na borda da estrada, iluminada pela luz fraca de seu celular, estava a mesma bicicleta. Agora, porém, ela parecia velha e enferrujada, como se tivesse sido abandonada ali por décadas. E ao lado dela, a figura estava mais próxima do que nunca, imóvel, mas claramente presente. Os olhos esverdeados brilhavam intensamente, e sua postura, embora estática, exalava uma ameaça silenciosa. Ana queria correr, mas suas pernas pareciam coladas ao chão. A figura deu um passo à frente, e então outro, o som de seus pés no asfalto, ecoando como um trovão. Quando abriu a boca para falar, a voz que saiu era um eco distorcido, múltiplo, como se dezenas de pessoas falassem ao mesmo tempo. Você não devia ter ouvido. Ana recuou, quase tropeçando, mas a figura avançava lentamente, cada passo aumentando a tensão que parecia esmagá-la. Em um momento de desespero, ela apontou a luz do celular diretamente para o rosto da figura. O que viu a fez soltar um grito que ecoou pela serra. Não havia rosto, apenas uma superfície lisa, como uma máscara sem feições, exceto pelos olhos brilhantes, que agora pareciam se mover, flutuando em uma escuridão impossível. A voz continuava, cada vez mais alta e mais próxima, até que parecia vir de todos os lados. Você ouviu. Você respondeu. Agora não há volta. Ana virou-se e correu na direção do carro, suas pernas movendo-se automaticamente, enquanto a adrenalina tomava conta de seu corpo. Assim que entrou e bateu a porta, tentou novamente ligar o motor. Dessa vez, para sua surpresa, o carro respondeu. O motor acelerou alto, e ela pisou no acelerador, deixando a figura para trás. Mas enquanto dirigia, a sensação de segurança que ela esperava nunca chegou. No retrovisor, viu algo ainda mais aterrorizante. A figura não estava mais na estrada. Estava dentro do carro, no banco de trás, os olhos verdes, refletindo uma luz que não deveria estar ali. Você não pode fugir, Ana Clara. A voz sussurrou, fria e definitiva.
Ela girou o volante em pânico, tentando tirar o carro da estrada, mas o mundo ao seu redor começou a distorcer. As árvores pareciam crescer, estendendo-se até o céu como braços esqueléticos. O asfalto derretia sob os pneus, transformando-se em algo escuro e pulsante. Ana sentiu como se estivesse sendo engolida pela estrada, o carro afundando lentamente em um abismo sem fim. Quando o carro finalmente parou, Ana percebeu que não estava mais na estrada. Estava em um lugar completamente diferente, um campo vasto e desolado, coberto por uma névoa espessa que parecia vibrar com energia. A figura estava do lado de fora, esperando, os olhos verdes iluminando o vazio. Ana sabia que havia cruzado um limite que nunca deveria ter sido ultrapassado. Ana Clara saiu do carro lentamente, como se cada movimento exigisse um esforço monumental. O campo onde agora estava era uma mistura de silêncio absoluto e uma vibração inquietante, quase imperceptível, que parecia vir do chão. A névoa se movia como se tivesse vida própria, envolvendo-a em espirais lentas e hipnotizantes. Ela tentou entender onde estava, mas o cenário ao redor era impossível de descrever. Não havia horizonte, apenas aquele vazio branco e pulsante. A figura que antes a perseguia estava parada à sua frente, imóvel, mas carregada de uma presença esmagadora. Ana sentia seus olhos, ainda brilhando com aquele tom esverdeado, observando cada detalhe dela. Por quê? Foi tudo o que conseguiu perguntar, sua voz quebrando o silêncio como uma lâmina. A figura não respondeu, mas algo começou a mudar. A névoa ao redor se condensou, formando imagens fugazes, como fragmentos de memórias que não eram dela. Em uma das visões, ela viu um homem parado no meio da estrada, segurando algo pequeno e brilhante. Em outra, havia uma mulher caminhando na mesma trilha em que Ana estava, mas desaparecendo na névoa antes de alcançar o destino. Então, as imagens começaram a focar em Ana. Ela se viu dirigindo pela estrada, viu a bicicleta, as marcas no asfalto e viu a si mesma naquele exato momento, presa naquele lugar. Você ouviu o chamado, disse a figura, mas desta vez a voz parecia vir de todos os lados, ressoando como um coro assombrado. Ninguém ouve sem pagar o preço. Ana tentou recuar, mas sentiu o chão se mover sob seus pés. Era como se o campo inteiro estivesse vivo, pulsando como um coração gigante. A vibração tornou-se mais forte, e Ana caiu de joelhos, incapaz de manter o equilíbrio. Sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto, mas não sabia se eram de medo ou de puro desespero. Tudo ao seu redor parecia girar, como se a realidade estivesse se desintegrando. Foi então que algo inesperado aconteceu. O brilho desapareceu, e com ele, a figura, a névoa começou a se dissipar, revelando o contorno da estrada novamente. Ana abriu os olhos devagar e percebeu que estava de volta à estrada sinuosa da Serra do Cipó. O carro estava parado exatamente onde o motor havia desligado. Tudo parecia normal. A estrada estava vazia, o rádio estava desligado e o céu acima estava claro, pontilhado de estrelas. Por um breve momento, ela acreditou que tudo aquilo poderia ter sido um pesadelo, fruto do cansaço e do medo. Mas quando colocou as mãos no volante, viu algo que a fez estremecer. Na palma da mão direita havia uma marca. Não era um machucado, mas um símbolo estranho, queimado em sua pele, como um lembrete de que o que havia acontecido era real. Ana Clara ligou o carro, mas antes de seguir viagem, olhou pelo retrovisor uma última vez. Não havia nada ali, apenas a escuridão da estrada. Mas ao longe, ela pensou ter ouvido algo, um som baixo, quase imperceptível, como um sussurro sendo levado pelo vento. Você ouviu? Sem olhar para trás, Ana dirigiu, determinada a nunca mais voltar à Serra do Cipó. Mas ela sabia, no fundo de sua mente, que o chamado não a deixaria em paz. Ele a havia marcado, e onde quer que ela fosse, ele a seguiria. Meses se passaram desde aquela noite, na Serra do Cipó. Ana Clara tentou retomar sua vida, mas algo dentro dela havia mudado. As memórias daquele evento eram como sombras persistentes, sempre à espreita, esperando um momento de fraqueza para emergir.
Ela mudou-se para uma cidade maior, vendeu o carro e nunca mais dirigiu à noite. Mas mesmo assim, a sensação de estar sendo observada nunca desapareceu completamente. A marca em sua mão direita, que ela tentava esconder com curativos e luvas, não sumiu, pelo contrário, parecia mais nítida a cada dia. Consultou médicos, dermatologistas e até curandeiros locais, mas ninguém conseguiu explicar o que era. Sempre que tentava esquecê-la, algo a fazia lembrar. Um chiado repentino na televisão, um ruído baixo no rádio, ou até mesmo o som do vento sussurrando entre as árvores. Uma noite, enquanto estava sozinha em seu apartamento, Ana ouviu um som familiar. Era baixo, quase imperceptível, mas impossível de ignorar, um sussurro. Seu corpo congelou, e ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Fechou os olhos, esperando que fosse apenas sua imaginação, mas o som ficou mais alto, mais claro. Quando abriu os olhos novamente, percebeu que as luzes do apartamento piscavam de forma irregular. O som veio de novo, desta vez acompanhado por algo mais. Era uma risada baixa, gutural, que parecia encher o ambiente. Ana olhou ao redor, tentando localizar a origem, mas o som parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Tentou se levantar, mas uma força invisível a manteve presa na cadeira. Foi então que ela ouviu novamente, clara e definitiva. Você ouviu, Ana Clara. Agora não há como escapar. A marca em sua mão começou a queimar, uma dor tão intensa que ela soltou um grito, mas quando olhou para baixo percebeu algo ainda mais aterrorizante. A marca estava se movendo, como se estivesse viva, formando novos símbolos que ela não podia compreender. De repente, a dor parou e o silêncio voltou ao ambiente, mas Ana sabia que aquilo era apenas o começo. Naquela noite, enquanto olhava para o espelho, percebeu algo que a deixou sem palavras. Seu reflexo estava lá, mas não a acompanhava. Ficava parado olhando fixamente. Para ela, como se estivesse condenando pela alguma coisa, os olhos brilhando com um tom esverdeado familiar. E então, como se fosse um eco vindo do fundo de sua mente, ela ouviu pela última vez. A partir desse momento, o chamado nunca terminou.